Então o negócio é o seguinte, rapaziada, vamos dar uma olhada na tier list que esse nosso parceiro aqui, olha, Guilherme Galante, está montando, porque parece muito interessante. É mais estudo dessas linguagens. Se você quer uma vaga, rapaz, eu acho isso uma tier list complexa de se fazer. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia, sem atacar o sujeito, vamos atacar as ideias, vamos entender o que está sendo feito aqui. E bora, solta o papo aí pra nós, Guilherme. Vamos trocar essa ideia aí. TypeScript, Assembly, C++, Java, C, Python, Go, Vamos ver o que PHP, vai dar o Rust e Python. JavaScript. Vamos começar então pela primeira, pelo Ruby. O Ruby é uma linguagem de programação feita para deixar os programadores felizes. Então, ele tem uma curva de aprendizagem muito suave, só que o mercado dele não é tão legal assim. Eu sei que tem alguns youtubers, se eu não me engano, o Mano Davin, que trabalham com Ruby. Inclusive, eu tenho colegas que trabalham com essa linguagem pra gringa, só que aqui no Brasil eu quase não vejo oportunidade. E até na gringa é um pouco difícil de encontrar. Em relação a freelancing, dá sim para fazer uma grana com Ruby, desde que o contratante não cobre uma linguagem específica. Se o cara fala assim, eu quero o sistema em React e Node, não dá para usar Ruby. Por causa dessas considerações, então, eu vou colocar o Ruby como uma linguagem ruim para você começar na TI. E aqui eu quero deixar bem claro, não que a linguagem seja ruim, mas para quem quer entrar no mercado ou fazer uma transição de carreira para TI, não recomendaria Ruby de primeira linguagem. Cara, é que aí é complicado. Olha só. Com todo respeito a todas as linguagens que estão por aí. Mas Ruby, o que acontece? Dos meus contatos, eu também tenho isso. Eu tenho pouca gente que trabalha com Ruby, né? Só que essa galera que trabalha com Ruby, ela trabalha pra gringa. E eu conheço, na verdade, gente que afirma o seguinte: se você quer trabalhar para o exterior de uma maneira mais simples, um primeiro caminho é você realmente aprender Ruby, tá? É você aprender Ruby. Não porque, por exemplo, é uma linguagem absurdamente requisitada lá fora, mas porque a concorrência é muito pequena, até mesmo globalmente. Você acha que vai ter mais vaga de Ruby ou JavaScript? Só que, em relação à competição, você acha que vai ter mais para JavaScript ou para Ruby? Eu acho que vai ter muito mais para JavaScript do que Ruby, né? Então aí já é um ponto, cara. Tem gente que realmente afirma isso, irmão. Se você quer ir para fora, essa linguagem aqui é um caminho muito bom. Aí fica sendo opinativo, né? Eu não tenho os dados. Em seguida vem TypeScript. Basicamente é JavaScript com tipagem. TypeScript é muito utilizado tanto no front-end quanto no back-end. É basicamente JavaScript, só que melhorado. Em relação ao mercado, é um mercado muito vasto, muito grande de verdade. Tem muita oportunidade de freelancing. Inclusive, a maioria das startups começa com um combinho React e Node.js. E a curva de aprendizagem é mais ou menos boa. Aqui, o meu medo mesmo é a questão da curva de aprendizagem. Ela não é tão suave como poderia ser, tende a ser meio travado, e também a configuração de ambiente pode dar uma dor de cabeça danada. Por causa disso, eu vou colocar TypeScript como ótimo. Agora, Assembly é uma linguagem que é usada principalmente para você programar hardware. Aqui nós estamos falando do baixo nível do baixo nível. A programação em Assembly, ela ocorre dentro dos registradores, ou seja, é um trabalho realmente exaustivo, maçante e que já está caindo em desuso aí. Você pode ter a sua carreira fácil sem você nunca ter visto Assembly na tua vida. É literalmente uma linguagem muito optativa de você acabar dando uma estudada e tudo mais. Eu já trabalhei com Assembly, eu tenho que ser sincero, porque no começo eu programava hardware, né? Só que, cara, nem precisa tocar nesse negócio. Aí. Por causa disso, praticamente não existe trabalho freelance para Assembly. O mercado de trabalho também não é bom, na verdade ele é péssimo. E a curva de aprendizagem é lá em cima. Então é uma péssima linguagem para você aprender logo de cara aí. O C++ é uma linguagem coringa. Se você dominar C++, você vai de quebra saber programar todas as outras linguagens. Eu falo isso porque eu sei C++ avançado e eu programo qualquer linguagem sem problema nenhum. Porém, a curva de aprendizagem do C++ é muito hardcore, muito mesmo. O mercado de trabalho também não é lá tão bom e as oportunidades de trabalho como freelancer também não são muito boas. Só que tem um detalhe, C++ é uma linguagem de extremo.
Quem trabalha com C++, geralmente trabalha com programação crítica, galera que programa foguete, galera que programa controlador de avião, galera que faz coisas de banco, assim, no nível bem hardcore, bot de trading, essas coisas, assim, bem punks mesmo. Mas, para quem está começando, não é uma linguagem tão boa. Mas, ela também não é tão ruim, porque ela vai te dar uma base de computação muito forte, mesmo se você aprender só o básico. Por causa disso, eu vou colocar ela em boa, embora aí ela deveria estar em ruim. Mas Cara, eu acho que a história dele é um pouco parecida com a minha, né? Porque eu acho que ele também começou com C++, né? Eu comecei programando sistemas de hardware, né? Aquela ideia de você mexer com firmware e tudo mais. Se tivesse um meio termo entre bom e ruim, eu colocaria o C++. Mas eu não acho que é essa ideia de aprenda a programar em C, em C++ que você vai saber tudo. Não, eu não acho que é muito bem por aí, sabe? Eu acho que seria mais Java. Tipo assim, se você aprende Java ou .NET, fica mais fácil de você pegar as outras linguagens, né? É porque é complicado isso. eu vou colocar em boa. O Java, todo mundo conhece, é uma linguagem espetacular, pode ser web, pode ser dispositivo embarcado, pode programar também mobile, é uma linguagem coringa e que está sempre alta no mercado, seja no nacional quanto internacional. Isso A é curva de verdade. aprendizado, embora a galera reclame bastante, não é das mais complicadas não. Bom, mas também eu vim do C++, né? O C++ é bem difícil. O único problema do Java é que ele é mais encontrado em grandes corporações, então você não vai ter tanta oportunidade de fazer freela. Porém, ainda assim, é uma excelente linguagem para você aprender. Aqui eu vou colocar como ótimo. O único ponto negativo Então, aí eu já discordo. Vamos lá, fala o ponto negativo. aí seria a questão do freela e um pouquinho da curva de aprendizado. A linguagem C Só que tem umas coisas, cara. Na verdade, aqui eu discordo um pouco, porque o Java você consegue ver ele até mesmo em startups, né? Eu já fiz freela. é, Eram uns freela meio esquisitinhos, mas eu já fiz freela de Java para empresas pequenas, startups, né? Então você acha ele também em startups. Eu colocaria, na verdade, o Java no God, pelo mais incrível que pareça. Aí você pode pensar, Rafa, mas como é que você tá firmando essas coisas, né, com tanta força, assim, que, o povo usa Java aqui, usa aquilo ali. Então, a minha fonte mesmo é o seguinte, quer ver? Deixa eu pegar aqui, olha. A gente tem poucos estudos sobre, por exemplo, quais são as linguagens que a galera tá usando, o que a galera tá usando por aí. A única fonte que a gente tem de verdade, cara, por enquanto, é a pesquisa salarial do Código Fonte TV. Isso aqui é muito chato, porque a gente não tem, por exemplo, muitas fontes nacionais falando, a gente utiliza essa linguagem aqui mais de ferramenta, essa outra linguagem aqui ela está sendo muito bem utilizada. A gente não tem isso, né? Eu queria muito que tivesse essa pesquisa em larga escala mesmo, né? Só que isso daqui é a única coisa que a gente tem mesmo, né, de atuação. E eu tenho que ser sincero, eu sou um pouco crítico à parte salarial disso daqui, tá? Eu não acho que isso aqui reflete a realidade de salários necessariamente. Só que tem outra coisa. Eu acho que essa pesquisa aqui, se você pegar os dados, você consegue esmiuçar muita coisa. Por exemplo, aqui, olha. Aqui tá falando, né, a quantidade de programadores que você tem por linguagem e aqui os salários, né, que eles têm. Eu discordo dos salários, tá? Isso aqui é uma coisa minha. Eu discordo um pouco dos salários, depois eu posso falar o porquê. Mas assim, aqui, olha, você já tem, na verdade, todos os que responderam. Você já pega, por exemplo, olha, tem 1.357 que falaram que usam Python, aqui 2.091 que usam Java, de C Sharp. Então, esses dados aqui são interessantes para mim. Se você for lá para cima de novo, olha só, você tem até mesmo um filtro que você pode colocar, por exemplo, vou colocar aqui, olha, em dados, por exemplo, né? Aí eu venho aqui, olha, e vou lá em Python. Aí você vê que dos participantes, né, você tem uma grande exposição em Python para esse tipo de área. Isso já é um dado interessante para mim. E você consegue até ver a senioridade das pessoas que estão utilizando a linguagem Python aqui nesse caso, e até mesmo onde que elas estão localizadas no Brasil. Então isso é interessante para mim.
É por isso que eu referencio muito a pesquisa salarial do Código-Fonte TV quando eu vou falar de tendências, né, de programação no Brasil. Porque aqui eles dão também essa ideia, né, de dados, só que voltados, né, para linguagens. Eu deixo a parte salarial totalmente de lado e aí eu vou falar a respeito das linguagens. Olha só, para você ter uma noção, eu vou voltar aqui de novo. Eu vou tirar, né, os dados. E olha só, se eu vim aqui, olha, React, por exemplo, eles mostram até a quantidade de participantes que tem utilizando as frameworks, tá vendo? Então, isso daqui é muito interessante. Você vê até mesmo, por exemplo, que em primeiro lugar tá o .NET, né? Agora não tá dando para selecionar. Nossa. Beleza. Tá aqui o .NET, né? Tanto com o Standard, o Core e o Framework, que está em primeiro lugar, realmente, quando você fala de frameworks mais utilizados, e logo em seguida tem o Spring Boot. Isso daqui é muito comum, é um dado muito bom, na verdade, porque isso daqui mostra que o mercado brasileiro é muito voltado para .NET e Java, né? Então, assim, é desse jeito que eu vou tirando, né, as informações a respeito, né, de como é que está exatamente o mercado de trabalho a partir desses dados. Não é a melhor pesquisa que a gente tem. De fato, isso aqui não é, tá? Mas eu gostaria que a gente tivesse em larga escala. Por exemplo, olha, linguagem X é mais utilizada, a gente tem esses setores aqui que utilizam a linguagem X, porque aí ia ser muito fácil de você mapear como é que é o mercado brasileiro de tecnologia, né? Enquanto isso, a gente meio que tenta ver por aí como é que é. Mas a pesquisa salarial do Código-Fonte TV é a que mais chega perto de alguma verdade conclusiva, né? Bom, por isso que voltando aqui à tier list, né, do Guilherme, é por isso que eu colocaria Java para cima, né, no God, porque assim, tem das frameworks mais bem utilizadas no mercado. O mercado brasileiro ele é muito voltado para Java e .NET. Não que as outras linguagens não tenham os seus espaços, e tem sim, principalmente Python e JavaScript. Mas Java, você tem uma abrangência muito grande, seja até mesmo em capitais ou em cidades mais interiores. Em Vai C, lá. ela vem logo em seguida aqui, ó, da linguagem Assembly. Ela te permite ter controle do hardware que você está programando. Como eu crio sensores e dispositivos médicos, basicamente é tudo em C e C++. A curva de aprendizado dessa linguagem não é das melhores, mas também não é tão complexo quanto a galera fala aí. O mercado de trabalho é bem complexo. Aqui no Brasil, eu diria que ele é restrito, principalmente a empresas que têm dispositivos próprios, mas se você for lá para os Estados Unidos e Europa, é um mercado gigantesco, a mesma coisa com C++. Mas aqui nós estamos pensando em um desenvolvedor brasileiro. Agora, as oportunidades de freela, elas só inexistem mesmo. Eu só recomendaria aprender um pouquinho de Não C tem. se você realmente quiser aprender computação no nível hardcore ali. Porque aqui você vai ter acesso a tudo que o computador pode te dar. Mas, Mexer com como aqui nós estamos memória. falando de pessoas que estão iniciando ou que querem transição de carreira, eu vou colocar C como uma linguagem ruim para você aprender. Aqui, essa aqui Concordo. é a ordem De correta. verdade, Ruby não é tão concordo. ruim, C já começa a ser ruinzinho, e Assembly é péssima, terrível. Chegamos numa das favoritas, o Python. Python, na minha opinião, Vamos é a ver. melhor linguagem para você aprender, tanto para iniciar na área de TI, quanto para você fazer transição de carreira. Não importa com o que você esteja trabalhando hoje, você sempre vai conseguir automatizar alguma tarefa e colocar Python no meio. E quem trabalha na área de finanças ou na área de vendas tem N oportunidades de poder aplicar os conhecimentos de Python durante o dia a dia de trabalho. A curva de aprendizado de Python ela é muito boa. Só que fica esperto. Ele é muito fácil no comecinho e depois ele Concordo. fica bem complexo ali no nível avançado. Já para mercado de trabalho, eu Concordo diria também. que tem muita vaga de Python, principalmente porque a maioria das startups acaba optando por ter Python no back-end. Em relação à freela, também tem muita oportunidade aí no mercado. Seja para fazer automações simples, para criar agentes de IA, para criar parte do back-end ou para dar manutenção aí em sistemas que já estão operando. E vale lembrar, tá? Python é a linguagem da inteligência artificial. Tanto da IA estatística, quanto da IA dos LLMs, para consumo de API, como do ChatGPT e Gemini, quanto também para criação de agentes personalizados. Por isso, eu coloco Python aqui, ó, como sendo o God. É uma das linguagens perfeitas. Vamos ser sinceros. Eu não colocaria Python ali no God.
Eu não colocaria, eu colocaria o Java mesmo, cara. Olhando o contexto brasileiro. É porque, cara, assim, se você tem muita vaga de Python, tem. Só que essas vagas, elas são um pouco diferentes. Como assim? Quando você vai falar de Python, assim, você tem vaga de desenvolvimento web, você tem vaga de dados, você tem vaga de RPA e automação, você tem vagas até mesmo para mexer, né, com machine learning, e também essa parte mais voltada para inteligência artificial e tudo mais. Então, o que, que acontece? Em uma linguagem, você tem várias áreas. E não quer dizer, por exemplo, que se você sabe desenvolvimento web, você também sabe a área de dados. Então, em tese, você não consegue, assim, tecnicamente, aplicar para desenvolvimento web e dados ao mesmo tempo. É claro que existe sim, né, aqueles que sabem, aqueles que manjam as ferramentas, então você consegue fazer essa aplicação, até mesmo dependendo do que a vaga está pedindo. Só que esse é o problema do Python. Esse é o grande problema dele. Tem várias vagas, né? Só que elas são distribuídas entre essas áreas. E às vezes, uma área que você quer não conversa com outra área necessariamente. Então, uma aplicação para uma vaga em desenvolvimento web não quer dizer que é a mesma aplicação, por exemplo, para automação ou dados. Essa é a minha única questão com Python. É a única questão. Agora, você vai falar, é fácil de aprender? Cara, isso aí é óbvio para todo mundo. Tem ferramentas legais? Tem. Você consegue usar Python em quase todos os cenários? Consegue. Eu conheço gente que realmente mexe com o mercado financeiro que usa Python, cara. Os caras fazem bot, os caras fazem scrapper, né? Então, sim, isso é verdade. Eu colocaria Python no ótimo. De verdade, pelo mais incrível que pareça. Feitas para você começar sua carreira em TI. Vai por mim, vale a pena aprender um pouco de Python. E mais uma das linguagens de hype aí, que é o Go. Todo back-ender que eu converso, ele fala assim, cara, eu amo Go, eu vou usar Go em tudo. E de fato, Go tem se mostrado uma linguagem muito promissora, porém, ela não é uma linguagem com muito mercado aqui no Brasil. Inclusive, oportunidade de freela, eu raramente vejo. Eu vejo muita gente usando Go em sistemas que já estão funcionando para criar ali partes que vão compor um sistema maior e mais antigo. A curva de aprendizado de Go é boa e ele tem tudo para ser uma linguagem aí do futuro. Por isso, eu coloco o Go como sendo bom. Ah, Guilherme, por que você não pôs Ruby também como sendo bom? Porque Go é compilado. Go é muito mais rápido do que Ruby. Ele veio para substituir o C++ e para ser bem mais simples também do que ele. Vixe, chegamos em PHP. Aqui vai ter problema, hein? Da percepção que eu tenho do mercado de TI, PHP é uma linguagem legada que é bastante utilizada em empresas mais antigas, mas isso de forma alguma coloca PHP como uma linguagem ruim. O PHP moderno, com as últimas atualizações que foram feitas aí, tá realmente muito bom. Eu estou acompanhando todos os avanços aí que está acontecendo. No entanto, eu acho que PHP é muito saturado. É uma linguagem que tem uma curva de aprendizado muito fácil. Ele conta com um framework Laravel também muito simples de mexer. Até eu que programo C já consegui fazer uma coisinha ou outra com Laravel. No entanto, tem muita gente no mercado. E não tem tanta vaga assim. E porque eu acho que a quantidade de vaga vai acabar diminuindo com o tempo. Basicamente, sempre que você começa uma empresa, uma startup, por assim dizer, você não vai começar ela numa linguagem mais legada. Você vai começar com algo mais novo. Por exemplo, um Node, um React. É raro alguém falar assim, nossa, vamos começar uma startup com Java, ou começar uma startup com PHP. Por isso, na minha visão, a tendência é que as vagas vão diminuindo cada vez mais. Então, o mercado para júnior é relativamente bom, só que eu não ponho minha mão no fogo, não. Agora, oportunidades de freela, eu raramente vejo. Assim, pensando especificamente para PHP. Eu sei que PHP é usado no exterior também, só que eu sinto que é muito mais usado aqui no Brasil. E as empresas brasileiras, culturalmente, tendem a pegar menos freela. Por causa de toda essa argumentação, eu vou colocar PHP como sendo bom. Embora o casalzinho... Cara, aí já é uma coisa bem complexa. Não, eu não colocaria PHP como bom, tá? Assim, olha, sinceramente, eu discordo dessa afirmação que ele tá falando, de que não tem tantas vagas assim. Na verdade, o PHP, você consegue achar ele tanto em regiões capitais, quanto até mesmo, né, em interior e tudo mais. É uma linguagem que eu acho ela muito boa, na verdade. Se eu não me engano, em back-end, ela ainda tem
uma faixa muito boa, né? Quando eu peguei lá a pesquisa salarial do Código-Fonte TV, o back-end do PHP, ele tá pau a pau com Python, tá pau a pau com Python. Eu não acho que é uma linguagem ruim, né? Assim, para devs, né? Para devs mexer. Eu também não acho que ela assim, perde em alguma coisa. É porque, por exemplo, se você compara PHP com Go, se deixar eles na mesma linha, eu acho errado, tá? Eu acho muito errado. Porque Go, por exemplo, é uma linguagem que você vai achar muito em centro. Como é que chama? Você não vai achar interior. A galera geralmente não utiliza tanto Go assim. Geralmente é uma linguagem muito capital, entende? Só que PHP você acha em interior. Você acha muita coisa bacana de PHP. Eu colocaria como ótimo, vou ser bem sincero. Sobre Freela, cara, lá no nosso grupo do Telegram, a gente tem, né, uma aba que aparece lá de Freelas. E tem muita coisa vindo de PHP, sabe? Tem muita coisa vindo para PHP. Então, assim, isso daqui pode até ser um pouco discutível, porque eu acho que é de dev para dev. Eles vão ficar colocando PHP em qualquer lugar aí. Eu colocaria no ótimo, né? Isso é minha opinião. Java e PHP geralmente andem juntos. Na minha visão, se você quer fazer uma transição de carreira para TI ou quer pegar firme numa linguagem de programação, não recomendaria PHP. Recomendaria Java cara? ou principalmente Python. O Rust é uma outra linguagem de programação que veio também para substituir o C++. Rapidinho, eu dei uma olhada rápida aqui nos comentários, a galera fica perguntando, mas e o C Sharp, e o C Sharp? Cara, honestamente, pra mim Java estaria aqui no God, Python estaria no ótimo, C Sharp estaria aqui no God também, você faz, cara, absurdamente muita coisa com C Sharp, né, é das linguagens mais utilizadas também aqui no mercado brasileiro, então sim, eu colocaria ali. E por enquanto é isso, vamos lá. C++. A galera aí tá botando muita fé nessa linguagem. Eu já trabalhei um pouquinho com o Rust, programando blockchain. Se eu não me engano, é a Stellar. Já fiz alguns contratos lá. Eu achei uma linguagem muito esquisita. Eles tentaram misturar Python com Java e com C++. Ficou bem esquisito de verdade. A ideia é ser uma linguagem simples de usar, mas sem perder performance. Realmente, a linguagem é simples de usar, até certo ponto. Quando você começa a fazer uma coisinha um pouquinho mais complexa, vira uma salada mista, você não sabe o que você está fazendo mais. Ele vem com uma pegada de ser mais segura do que o C++. Porém, eu também consegui quebrar essa segurança extra que ele tem, então eu realmente não vi nenhuma vantagem em relação ao C++. Em relação à curva de aprendizado, eu acho que é uma armadilha. Por quê? Fazer os primeiros passos realmente é simples. Porém, ali no nível médio, já começa a ficar muito complexo, muito mesmo. Então eu diria que ela não é tão boa assim. Mercado de trabalho simplesmente inexiste. E Freela, então, nem se fala. Portanto, é uma linguagem ruim para você aí que quer começar na área de TI. Aqui eu só vou ajustar para a esquerda porque ela é melhor do que Assembly, né? Cá entre nós. E a última linguagem, JavaScript, basicamente é a linguagem da internet. Você consegue fazer o front-end e o back-end com JavaScript sem problema nenhum. No front você pode usar algo como React e no back você pode usar algo como Node. Ou então pode fazer tudo em Next.js, que é bem mais simples também de você trabalhar. Eu posso dizer com bastante tranquilidade que JavaScript é uma linguagem muito potente ao que ela se presta a fazer. O mercado é muito bom, existe uma demanda gigante de profissionais de JavaScript e ela está sempre crescendo, há sempre lugar para profissionais bem qualificados. Eu não acho que ela sempre cresce não, mas eu acho que é uma demanda grande. Oportunidades de freela é o que não vai faltar, seja para criar uma landing page, para fazer uma manutenção em uma página, ou então para fazer um sistema completo, full stack, JavaScript na veia, e a curva de aprendizagem é muito suave, é muito facinho. Eu diria que é gostosinho. Nem tanto. De estudar JavaScript. Por isso, é uma linguagem God. Concluindo aqui então, concordo. Se você quer entrar na área de TI, recomendo que você... Cara, vamos ver. As God ele coloca Python e JavaScript, beleza. TypeScript e Java. Esse Go e PHP, pra mim, é muito esquisito você colocar eles na mesma barca. É muito esquisito. Mas assim, olha, eu tenho que ser sincero, ele não tá trazendo nada que é muito absurdo aqui não, tá? Ele não tá trazendo nada que é muito absurdo, não. Gostei das ideias dele, da justificativa, tá bacana. Eu só acho muito esquisito esse PHP igual aqui. Eu sei que a galera fica zoando muito PHP, e eu também, mas eu só trocaria isso, eu colocaria PHP no ótimo, tá? Eu colocaria ele no ótimo. Mas é bacana, cara. Canalzinho legal aqui do Guilherme. Legal.